Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. O dia de sábado é o dia de fazer memória de Santa Maria. É uma tradição franciscana que é o dia que é anterior ao dia do Senhor. Por isso essa tradição. Então, que a Virgem Maria interceda por todos nós, para que na escuta da palavra de Deus, ao receber a comunhão, nós possamos acolher em nós o Salvador. E como ele mesmo disse, que nós possamos ser a sua mãe, irmãos e irmãs. Hoje nós concluímos o percurso do livro de Daniel e também concluímos o ano litúrgico. A partir de amanhã nós começamos um novo ano litúrgico com o Advento. E nessa semana nós escutamos os textos do profeta Daniel. Ontem nós escutamos aquela visão que ele teve, a visão noturna, e ele pede para alguém lhe explicar. A explicação se encontra no Evangelho de hoje, com muitos detalhes, aquela experiência do profeta de uma visão que é cheia de detalhes que já escutamos ontem e que vai se dizer assim, o mesmo profeta falando dele: fiquei chocado em meu íntimo, eu, Daniel, fiquei aterrorizado com essas coisas e as visões da imaginação me deixaram perturbados. Aproximei-me de um dos presentes e pedi-lhe que me desse explicações. Ora, veja, o grande profeta precisa de alguém que lhe ajude a entender. Então, isso é importante no nosso caminho de fé. Reconhecer que nós precisamos de pessoas que nos ajudem a interpretar a vontade de Deus para nós. Claro que algumas situações não tem muito o que pensar. A vontade de Deus é que nós vivamos os mandamentos, a vontade de Deus é que nós amemos, é que nós vivamos uma comunhão eclesial, mas tem situações concretas que nos vem a dúvida. Então, nesse momento, nós precisamos de nos valer de uma pessoa experiente na vida espiritual, de uma pessoa formada e inteligente que possa nos ajudar. Então, o profeta vai escutar que os 4 animais que nós já encontramos neste livro, representam os 4 reinos que surgirão na terra. Mas os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. Eles ficarão de posse do reino por todos os séculos eternamente. Então, isso já dá uma esperança para o profeta, para transmitir ao povo de Israel, para dizer assim, ó, a história de Israel, a nossa história, a história humana, não termina com o sofrimento. Deus não é insensível com o sofrimento do seu povo. Mas tem um 4º animal terrível, com 10 chifres, sobre o outro que nascerá e fizera cair sobre outros 3, sobre o chifre que tinha olhos e boca. E então o profeta se perturba com essa visão, até que veio um ancião de muitos dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo para os santos entrarem na posse do reino. Então este ancião é o próprio Deus, é o único que tem a força de debelar aquela coisa terrível que é sobretudo o 4º animal. E este 4º animal representa Antíoco IV Epífane, que é um perseguidor terrível do povo de Israel. Sobre este 4º se dirá, será maior, vai devorar a terra inteira. Ele terá 10 reis, esse será mais poderoso de todos. E articulará insolências contra o Altíssimo e perseguirá seus santos e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um tempo, por tempos e por um tempo, meio tempo. Ora, essa expressão que é complexa é para dizer assim, que isso vai ter um fim. Parece longo, parece que não termina o sofrimento, mas que tem um limite, que esse sofrimento termina. Então, que não percamos a esperança. Então, o tribunal se estabelecerá e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído e desaparecer para sempre. E então que seja dado o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno.
Então, este é o resto de Israel, aquele que permanecerá fiel e que vai herdar um reino. Irmãos caríssimos, sabemos que este reino poderosíssimo desta terra nunca vai existir em Israel. Até hoje, nunca apareceu. Mas que este reino prometido, que a este rei os reis servirão, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Salvador, que veio estabelecer um reino sobre o qual nenhum outro se imporá. A última semana do tempo comum nos recorda, através de diversas profecias, que Jesus Cristo é a realização dessa esperança do povo de Israel. É um reino que não se baseia na força, nos valores deste reino, mas um reino que se impõe pela paz, pela salvação, pelo amor. Hoje, Jesus continua a recomendar-nos, e neste último evangelho deste ano litúrgico, ele vai dizer: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. A gula, a embriaguez e as preocupações da vida. O Senhor chama a nossa atenção. De fato, meus caros, a prática do jejum, ela existe para isso, para que nós possamos nos aperceber que não podemos nos abandonar aos prazeres desta vida. Que o comer em demasia, além dos danos para a saúde, mas que também nós vamos concedendo ao nosso corpo uma comodidade, que depois também nós concedemos ao nosso espírito. Ora, caríssimos, a expressão do Senhor vai falar de gula, embriaguez e preocupações da vida. Então, as diversas preocupações que nos roubam a paz. E que muitas vezes não são preocupações justas, não são preocupações de uma pessoa de Deus, mas sim de comodidade, de uma prática de vida que, buscando tantas vezes os nossos privilégios, a nossa comodidade, nós não nos apercebemos que buscamos tantas coisas que nós delas não precisamos, que nós delas não necessitamos. E este dia caia de repente sobre vós, pois este dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes da terra. Porque o próprio Jesus, quando perguntado quando acontecerá esse dia do estabelecimento definitivo do seu reino, ele vai responder que nem ele sabe, somente o Pai do céu que o sabe. Então, que este dia será um dia de surpresa, mas que não seja uma armadilha em que nós não estejamos preparados para ela. Então, o Senhor chama a atenção nossa para isso, para nós não nos dispersarmos com os desvalores e assim não estarmos preparados. Portanto, ficai atentos e orai. Nós somos chamados a termos uma atenção de vida e a nos dedicarmos à oração. Sobre esse tema nós vamos ver no primeiro domingo de Advento, porque o Evangelho é sempre este que vai ser lido. A todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ficar em pé, levantado, é o símbolo da inocência, de quem não teme esse momento porque sabe que Deus é sobre tudo isso, que Deus é misericórdia, mas quem tem também a consciência de que buscou viver uma vida reta, uma vida santa e que pode estar diante de Deus com a consciência tranquila. Irmãos meus caríssimos, nós percorremos todas essas semanas do tempo comum ou de todo o ano litúrgico. Só do tempo comum foram 34 semanas. Nós fomos chamados a entrar com todo o coração, sobretudo na leitura dominical, no Evangelho de São Marcos, mas nós ouvimos todo o ciclo dos evangelhos, praticamente numa leitura que nos permitiu ouvir tudo. É essa palavra de Deus que não pode ser perdida, que se vai dizer de Samuel, aquele jovenzinho que é chamado pelo Senhor, na noite que ele pensava que era Eli que estava chamando, e vai dizer que o menino cresceu e não deixou perder uma palavra da Escritura. Sejamos nós desejosos dessa palavra. Essa palavra tem a força de nos transformar. Essa palavra tem a força de edificar. E como a chuva que cai não pode voltar para o céu sem produzir frutos, que ela produza fruto na vida de cada um de nós. Ao final deste ano litúrgico, nós podemos avaliar
o quanto serviu para nós tudo aquilo que nós ouvimos, todos os sacramentos que nós recebemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.